Mas eu queria terminar essas histórias dizendo o seguinte, sabe? Hoje, o que eu entendo? Eu entendo hoje que nós estamos querendo viver um cristianismo com uma mentalidade mundana. O que é isso? Vou dar um exemplo para vocês. Em que sentido você quer dizer isso? Eu quero explicar o seguinte. O conceito hoje, dentro da igreja, sobre felicidade, é um conceito que, se você for perguntar, talvez eles podem espiritualizar, mas vocês sabem Na que prática. na prática é um conceito de sucesso financeiro, de conforto material, de dinheiro, de prosperidade e de profissão, estabilidade. Então, hoje, o conceito de felicidade dentro da igreja é exatamente igual ao conceito de felicidade do mundo. Então, eu trabalho, talvez a gente até pode falar um pouco sobre isso, que eu tenho um curso... Felicidade como ambição, né? As pessoas querem ser felizes nesse sentido aí. Elas buscam a felicidade dessa maneira. A mentalidade é materialista. Aham. A ambição delas está nesses objetivos que não... Elas acreditam que serão felizes tendo essas coisas. E isso é um sinal de que buscam. Deus estaria abençoando elas. De alguma maneira, sim. Mas o conceito é um conceito materialista, que depende de coisas materiais. E você vai ver que o conceito bíblico é outro. Eu acho que mais de 90% das pessoas estão presas por mamão. Só dinheiro, só sucesso, só isso e aquilo. Então, eu creio que as pessoas não enxergam isso. Mas Mamon, ele está reinando, está controlando, está segurando a igreja, escravizando as pessoas. Então, eu tenho uma visão que eu acho que precisa ser resgatada, uma visão bíblica sobre trabalho e fé. Você teria um insight sobre qual que seria a sua opinião dessa visão bíblica? Por exemplo, você pegar 10 pessoas... 10 pessoas. Na verdade, teria que explicar melhor, mas eu vou dar mas a gente tem tempo aqui, viu? Fica tranquilo. Você pegar 10 pessoas, perguntar por que você trabalha, as 10 vão dizer assim, mas e aí, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou comprar o arroz e feijão? Eu preciso trabalhar, senão eu não pago as contas. Então, quem pensa assim, já está debaixo de mamão. Perfeito. Se você vai lá em Mateus 6, 24 a 31, que é o texto famoso, ele fala assim, não podeis servir a dois senhores. E quando ele diz não podeis, transformando isso em números, né? Porque em engenharia ela trabalha com números, e a gente às vezes tem que entender numericamente o que é esse não podeis. Qual a possibilidade de você servir a dois senhores? Zero. 0%. E ele fala, ninguém pode servir, ninguém, é 100%, pode servir a Deus e a mamonas, a palavra que ele usa, que é riquezas, mas a palavra mamonas tem a sua origem na palavra mamon, que é o Deus das riquezas. Então, ele usa a expressão, você há de amar, ou devotar, ou servir. Então, não tem como você querer servir a dois senhores, e não há, sabe, a incompatibilidade não é possível você querer servir a Deus e a mamão. Até aí todo mundo aceita e entende. Agora, quando você vai para o 25, a coisa começa a esquentar. Porque no 25 há uma expressão que ele usa. Por isso, por essa razão, por esse motivo, o que ele está fazendo? Está conectando o 24 com o que ele vai falar. E ninguém faz essa transição tão clara. Então, ele está conectando o não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus. E aí ele fala, por isso, por essa razão, por esse motivo, eu vou traduzir, né, a ideia.
se você se preocupar com as coisas básicas, ficar ansioso com o que comer, beber, vestir, você já se colocou debaixo de Mamon. E aí, ele vai desenvolver esse tema, que é importante. Nós temos tempo? O objetivo aqui é justamente poder desenvolver, fazer perguntas. Eu tava com medo que você não ia fechar o parênteses, mas você fechou o parênteses. Agora você explicou por que uma pessoa que entra com a vida nessa mentalidade de eu preciso trabalhar para pagar as contas, porque senão o que eu faço? Agora você deu a conclusão do porquê que isso já é servir mamão. Dando uma visão bíblica, né? Do porquê isso já é servir mamão. Agora, você tem que entender o resto. Então ele fala, se você ficar preocupado, por quê? Porque você está preocupado com comer, beber e vestir, o que você precisa? De dinheiro. E isso te coloca debaixo de Mamon. Aí ele vai dar o exemplo. Olha a árvore do céu. Olha os lírios no campo. Não armazena, tal. Aí todo mundo fala assim, eu vou agora viver que nem um passarinho. Vou viver de fotossíntese. Piano e tal. Então, as pessoas entendem errado. O que Jesus está dizendo aqui, eu vou usar numa expressão mais popular. Uma analogia. Talvez. O que Jesus está fazendo, ele está dizendo o seguinte. Olha o passarinho, que é um tremendo de um vagabundo, que não faz nada, um boa-vida. Pera, ele espalha sementes pelo mundo. Que ele não planta, não colhe, não semeia. E Deus sustenta ele. Vocês valem muito mais. Quer dizer, se um animalzinho desse, que não tem valor, que não faz nada, né? Deus a sustenta. Deus segura, como é que vai fazer com você, Vocês valem muito mais. Então, o primeiro ponto é esse. Que Deus, ele vai nos sustentar. Se ele sustenta... Então, essa é a ideia. Ele não está falando de não trabalhar. Ele está falando, está fazendo uma comparação e dizendo o quanto que você é precioso e que se ele sustenta um passarinho, ou ele veste uma erva do campo, que está lá um dia, outro dia já não está mais, quanto mais nós. E aí ele usa uma expressão assim, homens de pequena fé. Por quê? Porque ele chama a gente de incrédulo. Porque a gente não crê que Deus pode nos sustentar. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que crer que é Deus quem nos sustenta. Isso é a base que o texto nos coloca. E o segundo ponto que ele fala ali é, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados com o que comer, beber e vestir? É os gentios que procuram todas essas coisas. Exatamente. Então ele está falando, quem pensa assim, quem tem essa mentalidade, é os caras do mundo. Essa mentalidade, eu preciso, porque senão não pago as contas, senão não tenho como comer. Essa mentalidade é mundana. Olha que forte.